A verdade sobre Casemiro no Flamengo foi revelada. Mengão encaminha contratação de treinador português. Zagueiro recusa a oferta do Flamengo por renovação de seu vínculo. Fala, nação, aqui a gente vive Flamengo. Portanto, vem com a gente. Estamos chegando com todas as notícias do Mengão agora. Então é isso aí, galera. Antes de começar com as informações, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Deixar o seu like é de fundamental importância para que assim o YouTube identifique que vocês estão gostando do nosso conteúdo e entregue para mais pessoas. Portanto, deixa aí o dedo no like. Então vamos começar com essa informação de que o Flamengo estaria interessado na contratação de Casemiro. É claro que, enquanto a janela de transferências ainda estiver aberta, qualquer jogador, qualquer atleta que tiver qualidade, o Flamengo vai estar monitorando, e Casemiro é craque, com certeza estaria sim em uma possível lista de reforços do nosso Mengão. Filipe Luís aprova e Flamengo define sobre acordo com o Manchester United. Flamengo está no mercado. A janela do futebol brasileiro ainda levará um tempo para se fechar. E Casemiro virou o novo alvo do Flamengo. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o treinador Filipe Luís, técnico do Mengão, gostaria de trabalhar com o ídolo do Real Madrid. O interesse do Flamengo na contratação de Casemiro tem relação com o desejo do time inglês em se livrar do brasileiro. O clube, inclusive, topa ajudar no pagamento do salário do atleta, um dos mais bem pagos da Premier League. Apesar da aprovação de Filipe Luís, além da participação de Danilo e Alexandro, ex-parceiros de Casemiro na seleção, um acordo é inviável neste momento. De acordo com o comunicado, o Flamengo entende se tratar de um jogador muito caro. Além disso, Jorginho do Arsenal é a prioridade da diretoria neste momento. O Flamengo, por sua vez, entende que Casemiro é um atleta fora da realidade, mesmo o Manchester ajudando na metade do seu salário. Por mês, Casemiro recebe um valor bruto de quase 10 milhões de reais, um valor exato de 9,6 milhões. O Manchester United pagaria metade desse valor. Ainda assim, seria impossível para o clube carioca desembolsar quase 5 milhões de reais por mês por esse atleta. De fato, é craque, é um jogador que chegaria aí para colocar ordem no meio-campo do Flamengo. Não que o Flamengo não esteja bem nesse setor, mas chegaria como status de titular, né? Casemiro, com passagens pelo Real Madrid e agora no Manchester United, seria sim um excelente reforço. Mas diante dessa situação, até mesmo o seu clube pagando metade desses valores, 5 milhões de reais é muito para os padrões do nosso Mengão nesse momento. Então pode até ser um jogador que esteja nos relatórios do Flamengo, no scout do Flamengo, e que assim possa ser monitorado por José Boto e mais o pessoal que entende de futebol do Flamengo. Mas com relação ao salário dele que ele recebe nesse momento, esqueçam. O Flamengo não vai pagar 5 milhões de reais por um jogador que já tem uma idade muito avançada. E o Flamengo, que iniciou conversas para renovação de contrato com o zagueiro Cleiton do elenco sub-20, que agora está tendo oportunidades na equipe principal. No primeiro momento, seus empresários recusaram a oferta. O Flamengo segue trabalhando nos bastidores na montagem do elenco para a longa temporada de 2025 do futebol brasileiro. Contudo, o time rubro-negro tentou um acordo para renovar com o zagueiro Cleiton, mas viu os empresários do atleta recusarem a extensão do seu vínculo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo procurou os representantes de Cleiton para debater a renovação de contrato do zagueiro, que vai até dezembro deste ano. No entanto, os agentes avisaram que, nesse momento, a ideia é não estender,
pois o jogador, mesmo sendo elogiado pelos treinadores não recebe oportunidades. Então, já podemos observar aí que será uma longa novela a renovação de contrato com o zagueiro Cleiton. É claro que ele tem sido elogiado pela mídia brasileira e o fato de não estar sendo muito utilizado por Felipe Luiz já gera um desconforto tanto para o jogador assim como também para os seus empresários, que já vê com bons olhos uma possível saída. Apesar de receber poucas oportunidades no Flamengo, Cleiton segue sendo monitorado por clubes europeus neste momento. Isso porque Benfica, de Portugal, está de olho na situação do jovem. Os portugueses ainda não realizaram uma proposta oficial para tentar um acordo. Cleiton joga no time profissional do Flamengo desde 23. Contudo, neste período, entrou em campo apenas 13 vezes. Na atual temporada, o zagueiro foi acionado em 5 partidas do Campeonato Carioca. O defensor está no mais querido desde 2020, quando foi contratado para a equipe sub-20. Com Cleiton à disposição, o Flamengo entra em campo novamente na próxima quarta contra o Botafogo, clássico esse que acontece no Maracanã. E essa partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Então, o que podemos observar é o seguinte: com essa visibilidade que o zagueiro ganhou com a equipe do Flamengo, ele não vai renovar por qualquer valor. E isso pode ter certeza. E o Benfica, que já está monitorando o atleta, agora vai vir com tudo para tentar a contratação do jogador, já que ele está no final do seu vínculo. Porque não é normal você recusar uma proposta de renovação do Flamengo. É claro que pode ter sido valores inferiores àquilo que o staff entende que ele merece. Ainda mais se formos levar em consideração que ele está tendo poucas oportunidades. Mas ele não vai ter muitas oportunidades se a equipe não precisar de substituir a zaga principal, por exemplo. Léo Ortiz e Léo Pereira, que são os zagueiros titulares do Flamengo nesse momento, se não houver lesões, ou até mesmo se a diretoria entender que eles não precisam ser poupados, Cleiton não vai ter oportunidades, né? Infelizmente é dessa forma que funciona. É claro que o Campeonato Carioca poderia até ser uma boa oportunidade para Cleiton atuar e assim ficar em forma, pegar ritmo, né? E não se desmotivar. Então, Cleiton recusa a primeira oferta do Flamengo para a renovação de seu vínculo e pode estar de saída aí para vestir a camisa do Benfica de Portugal. E finalizando aqui o nosso vídeo, traremos informações sobre esse novo treinador português que está sendo contratado pelo Mengão. Preste a disputar a Copa Libertadores da América Sub-20 e o Flamengo está perto de mudar de treinador. Isso porque o clube carioca negocia a contratação do português Nuno Campos, de 49 anos. As conversas estão adiantadas e há expectativa para que o negócio seja finalizado a qualquer momento. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Nuno Campos trabalhou junto com José Boto no Spartak de Moscou, no Shakhtar Donetsk, na temporada 18-19. Na equipe ucraniana, o provável reforço do Flamengo foi auxiliar técnico da equipe principal. Além disso, o comandante soma passagens por clubes de Portugal, Itália e México. O treinador iniciou a sua carreira como auxiliar técnico, onde trabalhou no Estrela de Portugal, Dezembro de Portugal, Odivelas, Pinhoneuvense, Alves Porto, Passos de Ferreira e Braga. Posteriormente, de 16 a 19, esteve na função no Shakhtar. De 19 a 21, o ponto alto da carreira quando atuou como auxiliar técnico do time principal da Roma, da Itália. Na sequência, se aventurou como treinador, mas com rápidas passagens por Santa Clara de Portugal por 9 jogos e depois pelo Tondela por 10. Nos 2 últimos anos, atuou como auxiliar do Toluca do México. Apesar de encaminhada a contratação de Nuno Campos, o treinador Kleber dos Santos seguirá no comando da equipe para a disputa da Libertadores Sub-20. Como a competição tem início já no dia 1º de março, o Flamengo não pretende mudar a metodologia do trabalho nesse curto período.
Já a iminente demissão de Kleber dos Santos não tem relação com a possível avaliação do trabalho do treinador. A ideia do Flamengo é igualar o estilo de jogo do time principal com o sub-20, para facilitar a transição dos jovens ao elenco de cima. Em recentes entrevistas, o treinador Felipe Luiz falou da importância desse alinhamento. Então, mais um treinador aí vindo para comandar o Flamengo sub-20, né? Um treinador português. Confesso que eu não o conheço, né? É claro, até porque ele tem passagens aí por alguns clubes não muito conhecidos do futebol mundial. E agora é torcer que dê certo, né? Se o objetivo do Flamengo é fazer com que a equipe sub-20 atue da mesma forma que a equipe principal, vamos ver se esse treinador tem a mesma metodologia de Felipe Luiz, já que é uma equipe muito ofensiva, uma equipe que preza a questão da marcação-pressão. Enfim, o Flamengo aí fazendo com que a sua equipe sub-20 tenha o mesmo propósito de jogo. Então é isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, porque isso é muito importante para o nosso crescimento.